No início de janeiro de 1979, na cidade de Santa Cruz, estado do Rio Grande do Norte, Brasil, Francisco Henrique de Souza, conhecido como Janúncio, estava voltando para casa a pé durante a noite em uma zona rural da cidade. No meio do caminho, ele decidiu acender um cigarro, quando de repente um objeto cilíndrico, medindo cerca de 6 a 7 metros de altura e 3 a 4 metros de diâmetro, surgiu pairando logo acima da sua cabeça, a cerca de 3 metros de altura dele. Janúncio conta que o objeto tinha várias luzes, era silencioso e ele não viu de onde aquele objeto havia surgido. Em seguida, uma porta se abriu na nave e Janúncio pôde ver 2 seres, que ele descreveu como sendo um homem e uma mulher sentados, sendo que a mulher estaria usando uma espécie de vestido. Da porta, então, surgiu um intenso feixe de luz que começou a puxar Janúncio para cima, em direção à nave. Ele então se segurou em uma palmeira, enquanto a luz ainda tentava puxar seu corpo para cima. Ele conta que a luz era extremamente quente e ficava o soltando e puxando-o para frente e para trás, claramente em movimentos na tentativa de fazer com que Janúncio se soltasse. Apesar dos esforços dos seres, Janúncio se manteve agarrado ao objeto, quando de repente ele sentiu que a nave jogou algo quente nele, algo que ele comparou com óleo de cozinha fervendo. Apesar da dor, Janúncio se manteve agarrado à palmeira e após cerca de 2 minutos, o objeto apagou o feixe de luz, fechou a porta e disparou silenciosamente em alta velocidade, desaparecendo de vista. Nos 2 dias seguintes, Janúncio se sentia doente, não conseguia se alimentar direito, tinha dores de cabeça. Seu peito também estava todo arranhado e vermelho por ele ter se agarrado na palmeira e os braços tinham queimaduras como as de cigarro. Ainda durante algum tempo, Janúncio não mais saiu de casa à noite e sua saúde, de maneira geral, acabou piorando com o passar dos anos até que ele partiu em 1991. O caso foi investigado pelo ufólogo Bob Pratt, que apesar de ter apenas o relato de Janúncio para corroborar o incidente, dizia acreditar na veracidade do caso. Uma das suspeitas de Janúncio quando relatou o incidente era de que o cigarro que ele acendeu atraiu o objeto. Outro detalhe intrigante que o ufólogo Carlos Ayrton verificou é de que a palmeira que Janúncio se agarrou era uma canaúba. Segundo Carlos, as folhas dessa planta formam uma espécie de pó, e este pó é usado para fazer uma espécie de cera. Então, sua conclusão é de que provavelmente não foi o objeto que jogou algum tipo de óleo ou líquido fervendo para atacar Janúncio, mas que talvez, devido ao intenso calor gerado pelo feixe de luz, esse pó da palmeira tenha virado uma espécie de cera que acabou virando líquido e pingou na testemunha, o queimando. Neste caso, temos um incidente com um final bem diferente daqueles que normalmente se apresentam em relatos ufológicos. Neste incidente em especial, a testemunha conseguiu evitar uma abdução, fazendo os seres, inclusive, desistirem. Outro detalhe é que estes seres foram descritos pela testemunha como um homem e uma mulher, o que significa que estes seres tinham uma aparência humana. Caso sejam extraterrestres de fato, então podemos supor que eles seriam do tipo nórdico. O formato do objeto também chama a atenção, pois normalmente objetos em formato cilíndrico são gigantescos e dificilmente estão envolvidos em incidentes de abdução. Normalmente as naves que fazem esse trabalho possuem um formato esférico ou discoidal. O calor gerado pelo feixe de luz é algo comumente relatado quando o objeto emite qualquer tipo de luz na testemunha, mas a questão do óleo quente, de fato, seria algo talvez inédito. Apesar disso, a explicação do ufólogo Carlos Ayrton faz bastante sentido e deve ser de fato o que realmente aconteceu.
Provavelmente, no momento do desespero, a testemunha não deve ter visto de onde estava vindo aquilo que o feria, e como o objeto estava lançando um feixe de luz extremamente quente e tentando o levar contra a sua vontade, ele presumiu que aquele óleo fervendo tivesse sido jogado pelo objeto. Estando a hipótese da folha de carnaúba correta, então podemos ter uma boa ideia do quão quente estava aquela luz. Em relação à suspeita da testemunha de o cigarro ter atraído o objeto, é pouco provável, apesar de não se poder descartar esta possibilidade, pois o objeto, se estivesse voando muito alto, tinha um grande campo de visão, então várias luzes poderiam chamar a sua atenção. É mais provável que os seres, sendo eles alienígenas, estavam procurando algum humano sozinho para abduzir e encontraram Janúncio, que por um acaso havia recém acendido um cigarro. Apesar disso, como sabemos de outros incidentes ufológicos, é possível sim atrair um objeto destes com sinais luminosos ou, dependendo da proximidade, até mesmo balançando os braços. Normalmente, o resultado disso não é positivo para a testemunha, então não é uma ação muito aconselhável. Por fim, a piora da saúde de Janúncio pode não ter relação necessariamente com o ocorrido. Não há como ter certeza, pois não sabemos se, caso ele nunca tivesse vivido essa experiência ufológica, se ele estaria bem de saúde ou se sua piora era inevitável, tendo em vista que se tratava de um senhor de mais idade e não houve nenhum tipo de consequência direta do contato com a nave, a não ser as queimaduras e os arranhões no peito. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.